mais uma questão aqui que eu chamo aqui de raciocínio matemático. Por quê? Seria só uma questão de matemática básica aqui, porcentagem e tal. Só que o porém é que você não aplica direto aqui. Você tem que fazer um baita de um raciocínio aqui, montar tudo certinho, organizar as informações, que é muito importante, né? E para conseguir resolver a questão, certo? Então esse aqui é o tipo de questão que o pessoal fica bem doido, né? E realmente não é uma questão fácil. Então vamos ver como é que eu resolvi essa questão aqui. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Área mínima. Legal. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares com maior produtividade e outra com 120 hectares com menor produtividade. Beleza. A produtividade é dada pela razão, divisão, fração, né? Razão é divisão. Fração, mesma coisa, né? Entre a produção e em tonelada, né? E a área cultivada. Ou seja, vamos escrever essa parte aqui, ó. Como é que eu chamei aqui para facilitar para eu não me confundir, né? Chamei de, vou até escrever aqui, ó. PT produtividade, porque tem um T aqui, né? Produtividade, para ficar diferente de produção. E a área, só A, né? Área. Beleza, então o que ele falou pra gente aqui, ó? Nessa informação aqui. Ele falou que a produtividade é a razão, a divisão, né? Então vamos lá. Produtividade é a razão entre a produção dividido pela área cultivada. Sempre é na ordem que ele falou ali, né? Tranquilo. Então já temos a primeira informação. Vai sempre quebrando aqui as informações. Sabe-se que a área de 40 hectares... Deixa eu fazer da mesma cor ali, né? Azulzinha. 40 hectares tem produtividade igual a 2 vezes e meia a da outra, a de 120, né? Então vou botar até vermelho, ó. A outra aqui que ele chamou é a de 120, certo? Então vamos escrever isso também. Fazer outra divisão aqui, ó, bem bonita. Então a produtividade, ó, produtividade. Eu chamei aqui também, ó, para facilitar minha vida, essa área de área A, essa área de área B, e depois ele vai falar de outra área, e eu chamei de área C, certo? Então, produtividade da área A é igual, ele até falou assim certinho na ordem, né? É igual a 2 vezes e meia a produtividade da área B. Beleza, outra informação. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção em 15%, aumentar a produção em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Ou seja, o tamanho é a área, né? O tamanho, né, da propriedade é a área dessa propriedade. Legal. Então, vou falar aqui, ó. Para tanto, vamos terminar de ler, né? Pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então, essa aqui eu chamei de C, né? A área C tem a mesma produtividade que a área de 120 hectares. Vou apagar aqui. Então, aqui, ó. Como é que eu escreveria isso aqui? Produtividade de C igual a produtividade de B. Certo? Vai vendo que tem bastante informação aqui. Beleza. E a produção aqui? Deixa eu puxar de outra cor aqui, ó. Produção. Produção de C vai ser igual a quanto? Eu tinha a produção de A e a de B. E ele quer aumentar em 15% a produção total. A produção total seria A mais B, né?
Então, seria 15% de produção PD, né? PDC e produção A mais produção B. Então, todas essas informações aqui ele me deu. Como é que eu montei aqui para facilitar a minha vida lá na hora da prova, né? E também aqui para ficar didático para você. Como é que eu montei? Peguei área A, área B e área C. Daí eu comecei aqui, né? Produtividade, produção e a área desses três aqui. No final das contas, ele quer saber a área C, né? A área mínima que o produtor precisará comprar, certo? Aqui eu já tenho área A, 40 hectares, área B, 120 hectares. Beleza. Quando assim eu tenho as coisas, as variáveis em função das outras, a gente costuma falar, né? Tipo, esse aqui está em função da produtividade B. Então, eu acho muito bom, porque alguma hora eu vou acabar simplificando e ele vai sumir, vai sobrar algum valor só em número, certo? Então, por exemplo, em vez de escrever produtividade A, eu já vou colocar em função do B aqui. Ou seja, 2,5 produtividade B. O B eu já vou deixar B, para deixar todo mundo igual. O C, ele falou que é igual a do B. Então, aqui para mim ficou perfeito. Todo mundo igual a B, tá ótimo, né? Produção do A. Vou fazer o mesmo raciocínio, eu vou deixar em função do B. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar essas duas informações aqui e vou fazer o seguinte, em vez de escrever produtividade, eu vou escrever produção. E daí eu vou resolver para deixar tudo em função da produção de B. Vamos lá? Por exemplo, vou reescrever primeiro. Produtividade de A igual a 2 vezes meia produtividade de B. Só que produtividade é produção dividida pela área. Então, produção de A dividido pela área A. Eu vou colocar 40 hectares aqui, né? Igual a 2 vezes meia produção de B. Produção, não produtividade, né? Produção dividido pela área de B, que é 120. Poderia passar aqui multiplicando e tal, mas eu gosto de pensar sempre assim. Eu sempre tem que fazer a mesma operação dos dois lados, né? Então aqui eu simplifico. Ele aparece lá do outro lado. Então eu vou simplificar por 10 aqui primeiro. Depois por 4. Sobraria 1 aqui, 3 aqui. Vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Então produção de A igual a 2,5 produção de B sobre 3. Então, em vez de escrever produção de A, vou escrever isso aqui também. Certo? 2 vezes meia. Produção de B. Produção. Sobre 3, né? Aqui, produção de B é a própria produção de B. E aqui, para deixar em função só de produção de B, eu vou usar esse raciocínio aqui que eu tinha feito primeiro, né? Aqui em cima, ó, se você não viu, dos 15%. E vou, em vez de escrever produção de A, eu vou escrever tudo isso aqui para ficar tudo só em função de produção de B, certo? Então vamos lá, ó. 15% é 15 sobre 100, né? Qualquer número por cento é número sobre 100. Produção de A é isso aqui, né? 2,5 produção de B sobre 3 mais produção de B. Certo? Como é que eu faço essa continha? Vou fazer tipo um MMC aqui mais rápido, né? Também não vou fazer tão devagar para a gente não perder tempo. 15 sobre 100. 3 mais 5, 3 mais 2,5, 5,5. 5,5 produção de B. Certo? Isso tudo aqui é a produção de C, né? Que é os 15% lá e tal. Vou fazer a multiplicação direta aqui. Se você fizer, vai dar 27,5. Aliás, 275. Né? 55. Eita, viajei aqui, peraí. Deixa eu ver minha continha aqui.
15, 5,5. Vai dar 25, vai 2, 25, 27, mais 55. 5, 12, vai 1, 8. 82,5. Certo? O que eu fiz de diferente aqui? Paraná. Ah, faltou 3 ali, né, gente? Faltou 3 aqui. Então, eu vou deixar o erro aqui mesmo, pra você ver que eu erro também, tá? Então, ficou 5 aqui. Se eu simplificasse, né? Daí eu vou fazer 5 vezes 5,5. Daí sim vai dar o 27,5 aqui, sobre 100 vezes produção de B. Isso aqui é a produção de C. Certo? Então, em vez de escrever produção de C, eu vou escrever 27,5 sobre 100 vezes produção de B. Então, deixei tudo em função de produção de B. Legal. O que eu quero saber? A área. Só que eu tenho a produtividade e a produção. E usando aquela primeira formulinha lá que ele deu pra gente, a gente consegue achar outra variável, né? Então, para finalizar aqui, vou fazer o seguinte. Produtividade. Vou escrever assim, primeiro. Produtividade de C é igual a produção de C dividido pela área de C. Certo? Produtividade de C é igual a produtividade de B. Produção de C é essa aqui que a gente acabou de encontrar, né? 27,5 produção de B sobre 100, né? Dividido pela área C. Em vez de escrever produtividade de B, eu vou escrever o quê? Produção de B dividido pela área de B, que é o 120, certo? Então, ficaria assim, produção de B dividido por 120, que é a produtividade, né? Essa produtividade me gerou isso aqui, certo? Pensando no B, né? Não no C agora, nesse pedacinho específico. Igual a 27,5 produção de B sobre 100 dividido pela área de C. Então, eu vou dividir os dois lados por produção de B. Simplifico aqui, né? Se eu dividir pelos dois lados por produção de B, vou acabar simplificando. Então, eu vou passar esse AC multiplicando para lá, né? Para a gente não perder tanto tempo. E esse 120 multiplicando para cá. Vou fazer tipo aquela multiplicação cruzada que a gente conhece. Então, vai ficar quanto? AC igual a 120 vezes 27,5. Já eliminamos a produção de B, né? Dividido por 100. Se você fizer essa continha aqui, vai dar exatamente 33 hectares, porque a gente estava trabalhando tudo em hectares, né? Então, você vai chegar exatamente nessa continha aqui. Perceba que é uma questão bem elaborada aqui. Se você perceber que vai dar um trabalho igual deu essa questão aqui, o que você tem que fazer? Pula essa questão, vai fazendo as outras que são bem mais fáceis e no final você volta se tiver tempo, certo? Como eu explico lá na nossa resolução real. Eu peguei uma prova real e resolvi com o tempo real uma prova que eu nunca tinha visto para mostrar exatamente como é que eu penso na hora de fazer uma prova de verdade, beleza? Tem tudo lá no site, eu explico certinho. Se você quiser, conheça lá, younerd.com.br. Valeu, até a próxima!